Bom, pessoal, vamos dar início aí e prestigiar quem chegou no horário, né? Então, nós temos aí já uns 2 minutinhos de tolerância e também respeito principalmente ao tempo aí da nossa palestrante, que deve ser muito ocupada, tem os seus afazeres e, inicialmente, eu agradeço muito com relação aí à sua participação, né? Para estar vindo junto conosco aqui somar e engrandecer com as suas palavras, o seu conhecimento. Então, esse é um tema que é recente, tá? E algo muito novo e precisa, sim, ser melhor aprofundado, né, tratado, porque a gente vem a todo momento, né, o Brasil, enquanto aí o principal país de commodities, né, na produção de commodities agrícolas, e a gente vem sempre sendo pressionado de alternativas e outros meios e métodos que possam, de alguma forma, ser uma agricultura com menos impacto com o uso de defensivos agrícolas, né? E esse tema do bioinsumo, né? O bioinsumo realmente é algo que vem que é realmente para complementar dessa forma e atender esse mercado internacional que se cada vez mais preza por essa agricultura sustentável, né? Então, ainda existe uma lacuna muito grande com relação à regulamentação dessa atividade aqui no Brasil, e por essas razões que me chamou a atenção, por conta de algumas pautas aqui, inclusive na própria federação, a gente tá tentando isso, de alguma forma, junto ao Congresso, fazer essa regulamentação, porque o bioinsumo hoje, né, justamente por conta desta ausência de norma, né, regulamentando especificamente sua atividade, que ela é, de uma certa forma, igualada, ela vem sendo tratada igual ao uso de atividade com químico, né? E, e isso vem sendo encampado também pela Schaeffer, né, a agricultura regenerativa, e por essas razões óbvias, né, eu não poderia deixar de convidar o Dr. Enzo para estar participando também aqui como o debatedor, né, e eu agradeço também imensamente, mais uma vez, essa parceria com o Dr. Enzo, que sempre se colocou à disposição também da nossa comissão. Então, doutora Monique, eu agradeço mais uma vez imensamente aqui a sua participação, seu valoroso tempo, né? E tenho certeza que será muito enriquecedor, né? O seu conhecimento, a explanação que vai ser feita. E vou passar a palavra, antes só dizer que fazer sua apresentação de forma bem resumida, como está aqui no currículo que a gente fez da arte, né? E a doutora Monique é advogada sênior e head da equipe de regulatório de Life Sciences do Demarest Advogados. Então, trata-se de uma colega advogada de renome, né, e que atua com profundidade, né, na área do biossumo. Então, doutora Monique, a palavra é sua. Mais uma vez, muito obrigado e boa palestra. Eu que agradeço. Obrigada a todos que estão participando dessa palestra, dessa aula. Vai ser mais um bate-papo, porque eu convidei o Enzo para participar comigo, para ser um bate-papo dinâmico, no qual eu apresento para vocês a regulamentação e o que está por vir, e o Enzo consegue dar um input do que é a aplicação, até críticas, comentários. Eu peço a ele, a gente já alinhou que quando ele quiser me interromper, eu acho que até de vocês perguntas, para a gente se aprofundar e ser um bate-papo mesmo, para conhecer o que está por vir, né? O intuito dessa apresentação é mostrar para vocês um pouco o que a gente tem de legislação atual e também nos preparar para o que está por vir, né? Eu quero que vocês saiam dessa palestra, dessa conversa, conhecendo um pouco mais esse assunto e até podendo contribuir para a nova regulamentação que está por vir. Eu vou compartilhar agora a minha tela. Eu preparei uma apresentação para vocês, até para ficar mais fácil a gente acompanhar o raciocínio. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, estamos vendo, doutora. Pode continuar. Então, vamos lá. Então, calma aí. Então, vamos lá.
A primeira, obviamente, antes da gente começar esse bate-papo, a gente tem que conceituar o que é o bioinsumo e por que esses insumos estão tão na moda, né? Esse conceito que eu coloquei aqui, que é os insumos biológicos ou bioinsumos, é um conceito do MAPA, isso está na legislação deles, e o insumo biológico é qualquer produto, processo ou tecnologia de origem biológica, vegetal, animal ou microbiana destinado ao uso na produção, no armazenamento, no beneficiamento de produtos para o agronegócio. Então, por que ele está tão na moda em pauta? Então, a gente tem algumas características que até o Rodrigo já mencionou, que é a baixa toxicidade de alguns produtos, tá? Eles são biodegradáveis, alguns deles. O mais importante, que tem sido mais discutido, é que ele auxilia na diminuição da dependência com insumos importados. Hoje a gente tem um problema, eu considero um problema, porque a agricultura do Brasil ela é muito dependente de insumos estrangeiros. Então, com a alta do dólar, com esse conflito, essa guerra Ucrânia-Rússia, eles iluminou um pouco, ainda mais, na verdade, iluminou ainda mais essa problemática que a gente tem com a dependência lá de fora. Então, os bioinsumos, por eles serem produzidos, na sua grande maioria aqui, ele vai auxiliar a diminuir essa dependência e até também está relacionado a um menor custo de produção, porque são produtos produzidos aqui. Então, aqui é uma agricultura de baixo carbono, também é um tema super em pauta hoje em dia. É uma agricultura sustentável, biológica e regenerativa e tem um menor impacto ambiental. Então, quando a gente fala de legislação atual, o que a gente tem hoje? O principal deles é o Programa Nacional de Bioinsumos. Ele foi criado a partir do decreto 10.375 em 2020, ou seja, ele tem basicamente quase 3 anos de idade. A gente já tem alguns avanços com relação a esse programa, mas o principal intuito do programa é ampliar e fortalecer a utilização de bioinsumos no Brasil. Outro ponto bacana é instituir e consolidar o Catálogo Nacional de Bioinsumos, ou seja, como é um produto novo, é um produto que hoje em dia, se a gente pesquisar, se a gente ir atrás, a gente consegue criar novos produtos. Então, tem até um aplicativo de bioinsumos com a ajuda da Embrapa, que apresenta esse conteúdo aí de insumos, né? Outro ponto é a diminuição da dependência de fertilizantes importados, sustentabilidade da bioeconomia, apoio à inovação tecnológica e também, quando ele foi criado, o decreto estabelece que ele tem o intuito de elaborar o marco regulatório e as boas práticas das unidades de produção de bioinsumos. Além, é claro, de apoio financeiro, técnico e de gestão nos negócios e linhas de crédito. Então, hoje, o produtor que quer começar a trabalhar com bioinsumos, quer instalar sua biofábrica, ele tem uma linha de crédito diferenciada, no qual ele pode ter o dinheiro inicial para começar essa produção. Eu também coloquei como legislação atual, primeiro, o Programa Estadual de Bioinsumos do Mato Grosso do Sul. Hoje ele já está aprovado, ele já está vigente, mas também tem o PL, como a gente está aqui na OAB falando com o público aí do Mato Grosso, eu também coloquei um PL que está em discussão e ele institui também esse programa estadual de bioinsumos, ou seja, eles querem ainda mais fomentar essa utilização, e é interessante que a ementa desse projeto fala de agricultura regenerativa, biológica e sustentável, ou seja, eles consideram isso como um sinônimo expresso dos bioinsumos. Enzo, alguma ponderação, por favor? Está muito quietinho aí. Bom, não, eu da minha parte aqui só faço a surpresa com relação a nível estadual. Realmente eu não tinha conhecimento aqui, até bom deixar no radar aqui para passar para a equipe aqui da federação,
E realmente só demonstra aí o seu comprometimento e profissionalismo aí, doutora Monique, realmente com a palestra aqui e o tempo de ir atrás até da legislação estadual aqui do Mato Grosso. Obrigado aí pelo profissionalismo. Viu? Não, imagina, eu que agradeço. Acho que vocês merecem, o público aqui merece, é um tema que a gente precisa realmente nos concentrar no que está por vir, porque há 4, 5 anos atrás a gente não falava tanto de bioinsumos, né? Então agora a gente vê, por exemplo, a lei, o Programa Nacional, ele foi publicado há 3 anos atrás, a nova legislações estaduais que também querem fomentar isso são recentes. Então, assim, essa busca por novas regulamentações é importante porque não só esses estados, mas outros também estão querendo incentivar os produtores estaduais no uso desses produtos. Então, uma das características dos bioinsumos hoje na legislação é a nossa, eu não diria dificuldade, mas é a sua ampla gama de produtos e funções. Aonde a gente vai achar a regulamentação que trata dos bioinsumos? Para a gente responder essa pergunta, a gente tem que entender qual que é a função do produto. Então, hoje em dia, em várias legislações, principalmente da Lei de Defensivos Agrícolas, de agrotóxicos, os bioinsumos eles são considerados produtos fitossanitários. Então, a gente pode identificar poucas, tá? Eu estou falando de uma maneira assim, eles estabelecem, mas não de uma maneira muito detalhada. Então, na legislação da Lei de Defensivos Agrícolas, a gente também tem na regulamentação de agricultura orgânica, até por própria função, né, e impactos dos bioinsumos. Biofertilizantes também tem uma regulamentação que trata dos bioinsumos e também na seara dos animais, ou seja, produtos de uso veterinário e ração. Então, o agricultor ou o produtor, quando ele vai tentar entender a regulamentação que hoje é aplicável, ele tem que responder a pergunta qual que é a função do seu produto. Aqui, bem en passant, para a gente falar um pouco dos números e da relevância dos bioinsumos no Brasil. Hoje a gente pode falar que a gente já é um líder de bioinsumos no Brasil. A tendência é esse mercado crescer ainda mais, ou seja, as indústrias, produtores e as pessoas que querem trabalhar com isso, é muito importante elas saberem o que está sendo discutido, né? Porque uma vez que for estabelecida o marco regulatório dos bioinsumos, a gente tem aí uma maior segurança jurídica para usar esses produtos e para saber quais são as regras do jogo. Então, hoje, a gente já tem um número expressivo de movimentação em termos monetários desse tipo de produto. A gente tem aí uma previsão de crescimento de 74% até 2026, ou seja, é expressivo, um setor que cresce nesse período, 74%, é um setor que vai dominar, né? A gente já tem um número bastante expressivo de produtos já registrados, que é aquilo que eu falei, que é produtos fitossanitários que são enquadrados na regulamentação que existe atual. E também um número expressivo de dinheiro reservado no Plano Safra para a linha de créditos específicas de bioinsumo. Agora a gente vai... Oi. Acho importante aí, antes de entrar nessa questão das leis, mas explicar o seguinte para os nossos ouvintes aqui. Atualmente, nós ainda tratamos o bioinsumo da mesma forma como se trata o químico, que é com base na Lei 7.802 de 89. Então, esses números aí que foram mostrados, né, indica que o produtor rural avançou, o produtor rural pesquisou tecnologia, o produtor rural está buscando uma forma de manejo mais sustentável e, ao mesmo tempo, diminuindo a sua exposição ao dólar. O produtor rural está fazendo isso, mas a legislação não acompanhou essa evolução, né? E aí é sobre isso que entram esses projetos de lei sobre os quais a Monique vai falar agora. Esse ponto do Enzo é interessante porque, por exemplo, se a gente for falar da legislação de agrotóxicos, defensivos agrícolas, é uma regulamentação super antiga, né?
se não me engano, ela é de 1989, a gente vai ver aí o ano certinho, mas é uma regulamentação que não está acompanhando hoje o que a gente tem de novidades no setor. Então, aí eu já pego o gancho para falar sobre o porquê que está sendo... Hoje em dia, a gente tem um projeto de lei que aí busca regulamentar especificamente os defensivos agrícolas, a gente vai ver mais para frente, mas a gente tem outros 2 projetos de leis que eles buscam incentivar ou estabelecer o marco regulatório dos bioinsumos. Então, regular a produção de bioinsumos, o que vai causar em todo esse setor? Então, uma maior segurança jurídica, porque hoje em dia, principalmente no âmbito de M&A, as empresas querem comprar empresas que produzem bioinsumos, eles querem entender, pô, será que com a nova regulamentação eu vou continuar produzindo? Vai aumentar meu custo? Então, uma maior segurança jurídica, o melhor enquadramento legal dos bioinsumos, ou seja, eles vão centralizar numa regulamentação única, o que hoje está esparso em outras regulamentações, estimular o crescimento e também estipular regras modernas, claras e específicas para os bioinsumos. Então, hoje em dia, a gente tem o PL 6299, que é o PL que busca mudar um pouco todo esse cenário de registro, uso dos agrotóxicos. É o mais antigo, né? É um PL que foi proposto em 2002, mas é um PL que está sendo discutido bastante. Por quê? Porque ele busca, muitos entendem que esse PL ele vai flexibilizar o registro de defensivos agrícolas. Então, até algumas pessoas intitularam esse PL de PL do veneno, o pacote do veneno, e também, mas ele é mais comumente conhecido como o PL dos agrotóxicos. Nele, eu não vou passar de uma maneira mais detalhada, como eu vou fazer com os outros PLs, porque ele é um PL que, novamente, está dentro da regulamentação de defensivos agrícolas controle biológico. Então, fica fora disso fertilizantes, na seara dos animais. Então, o que ele tem? Ele traz um conceito de produto fitossanitário para uso próprio. Ele também estabelece algumas hipóteses de dispensa de registro, principalmente para uso próprio, e também como vai ser a regra de transição quando esse PL for aprovado, tá? A gente tem aí o PL... Oi? Doutora Monique, só uma perguntinha. Hoje, via de comercialização, algumas regras e tal, né? Hoje, o produtor que ele queira fazer a implementação na sua atividade do bioinsumo, né? Ele pode fazer, e mais ainda, eu quero chegar, ele pode comercializar, vender, e há uma regulamentação hoje nesse sentido, ou não? É terminantemente proibido? Não, então, hoje, o que a gente tem? Por exemplo, se o produto que você produz, ele tem uma função de controle biológico, e aí se você quer comercializar esse produto para as pessoas, para outros produtores, aí você tem que seguir a regulamentação que hoje a gente tem de controle biológico. Então, você vai ter que identificar na regulamentação, tanto que a gente já tem produtos bioinsumos registrados, né? Isso quer dizer o quê? Que hoje eles já estão sendo registrados, que eles já estão sendo produzidos e que eles já estão sendo comercializados. O que essa regulamentação nova vai ser uma regulamentação que vai reunir em uma só como você vai tratar os bioinsumos. Que é um pouco, eu entendo que aí o Enzo me interfere, mas eu entendo errado e talvez não seja certo tratar os bioinsumos como produtos químicos, né? Eles têm outras funções, outras características, e a gente está colocando todo mundo no mesmo balaio. Então, eu entendo que devem ser feitas algumas distinções para que isso seja melhor aplicado, melhor usado, e com maior segurança, óbvio. Então, em suma, hoje o que tem na realidade é que a gente está tratando de forma igual os desiguais, né? E isso não pode ser colocado na mesma balança, e aí por isso que eu vejo realmente a necessidade e a importância de estar havendo, enfim, essa regulamentação para o setor, né? Para o produtor, né? Acho que só complementando, né? Então, assim, o produtor rural hoje,
que desenvolve um bioinsumo, ele vai ser tratado da mesma forma que um grande fabricante, que uma Bayer, que uma Syngenta, que uma Monsanto, ainda que ele faça isso somente para uso em sua própria lavoura, né, que é chamada produção on-farm. Nós queremos, né, entendemos que é muito importante o incentivo ao produtor para que desenvolva sua produção on-farm, mas, claro, com regulamentação, com uma biofábrica atendendo às normas sanitárias, né, as normas ambientais aplicáveis, né? Então, não pode ser tratado da mesma forma, até porque o bioinsumo é muito diferente de um produto químico, né? Um produto de baixa toxicidade, baixíssima toxicidade, né? É um produto utilizado para uma agricultura sustentável, para uma agricultura de baixo impacto de carbono, inclusive para a agricultura regenerativa praticada pela Chevron, usado na agricultura orgânica também, né? Então, nesse sentido, deveria haver mais incentivo e não poderia ter esse tratamento, que é como o Dr. Rodrigo comentou, né? Tratar de forma não respeitar a isonomia, né? Quer dizer, eu estou tratando alguém que produz bioinsumo da mesma forma que eu trato alguém que produz um químico, que é um produto completamente diferente. Aí traz um pouco da noção de artesanal, né? Não é só o mapa, mas, por exemplo, a Anvisa trata todo mundo de maneira igual, ou seja, você quer produzir certos produtos, você que tem que seguir a regra do mercado, ou seja, não tem uma diferenciação no qual eu, pequeno produtor, quero produzir bioinsumos, você vai ter que seguir as regras como se você estivesse produzindo para uma grande empresa. Então, voltando aqui, a gente tem o PL 658, ele foi proposto em 2021, desculpa. Notem que a ementa dele é um pouco mais restrita, como a gente vai ver do outro PL do 668. Ele trata da classificação, tratamento e produção de bioinsumos por meios de manejo biológico. Ele foi proposto pelo deputado Zé Vitor, e atualmente ele já tem 29 emendas, ou seja, é um projeto que tem sido discutido bastante e alterado bastante, tanto que a gente teve até uma certa dificuldade de comparar isso para usar. Será que a gente usa o texto original? Será que hoje a gente utiliza o que já foi alterado? Então, a gente fez uma mistura de todos, considerando todo o cenário e dos principais aspectos da discussão. A gente tem também o PL 3668, ele também foi proposto em 2021, mas pelo senador Jacques Wagner, e ele está tramitando no Senado Federal. Notem que aqui a ementa é sobre produção, registro, comercialização, uso, destino final dos resíduos e embalagens, inspeção, fiscalização, a pesquisa e a experimentação e os incentivos relacionados ao bioinsumo. Então, basicamente, está aqui a justificativa do por que a gente tem 2 projetos de leis que tratam do mesmo assunto, né? Então, o Jacques Wagner, quando ele propôs esse projeto, ele falou assim, olha, eu acho que, propondo no Senado, eu vou ter um marco jurídico mais rápido, mais implementado com maior rapidez, e eu também quero implementar ou ampliar o escopo da proposta legislativa do 658. Eu não quero só tratar da produção e manejo on-farm, eu quero tratar de outros assuntos que também são necessários e que também precisam de regulamentação que hoje não existe. Então, aqui, eu não quero ser exaustiva aqui na nossa apresentação com todos os aspectos relevantes. Eu abordei alguns aspectos e alguns temas que têm sido discutido bastante. Então, eu coloquei responsável técnico, requisitos das biofábricas, o manejo biológico on-farm, o licenciamento ambiental, o transporte de bioinsumos e o registro de produtos. Então, com relação ao responsável técnico, isso tem sido alvo de discussão assim, muito forte. Por quê? Porque o PL, os 2 exigem o acompanhamento de um responsável técnico, tá? Nas atividades de manejo de biológico on-farm.
Só que o PL 658, ele possibilita a terceirização da responsabilidade técnica, enquanto o 3668, ele é muito mais restritivo. O que isso significa? Isso significa que hoje, quem não é assistido por um responsável técnico, no futuro tem que ser assistido. Será exigido um profissional que esteja lá avaliando como os bioinsumos são produzidos e também se responsabilizando tecnicamente por tudo que é produzido lá. O PL 658, ele até, com relação ao responsável técnico, ele não chega a ser tão restritivo, porque ele apresenta algumas alternativas, como, por exemplo, o próprio produtor rural, ele pode ser o responsável técnico, desde que comprove que passou por uma capacitação. Ou seja, ele tem que... A gente ainda não sabe como isso vai ser regulamentado, mas o responsável técnico tem que assistir algumas aulas, tem que ver um seminário, isso tudo vai ser definido. E ele dispensa o responsável técnico para os agricultores familiares, ou seja, para aqueles pequenos mesmo agricultores que produzem dentro das unidades de produção. Além disso, quem serão os responsáveis técnicos, né? Hoje em dia a gente tem uma gama muito grande de responsáveis, quem pode atuar nesse setor. O PL 668, ele deixa a cargo do mapa definir isso, enquanto o 658, ele já estabelece quem serão os profissionais que podem ser ou podem figurar como responsável técnico. O próximo assunto até foi um ponto de discussão meu e do Enzo, né, que a gente começou a chegar nas biofábricas. Então, eu fiz questão de colocar umas fotos para vocês identificarem o que a gente está falando quando o Enzo fala que todo mundo tem que seguir as mesmas regras. Então, primeiro, o conceito de biofábrica é o quê? É uma unidade produtora de bioinsumo para uso exclusivamente no próprio estabelecimento e aonde é vedada a comercialização, ou seja, ele produz lá dentro para usar lá dentro e não sai da unidade produtora. E aí, o que acontece? O PL 668, ele estabelece que as biofábricas on-farm são unidades produtoras de bioinsumo a partir de micro-organismos isolados, ou seja, as empresas e produtores têm que tomar cuidado, porque se o PL 668 for aprovado, eles só vão poder usar esse tipo de micro-organismo. Então, é um ponto aí de discussão, enquanto o PL 658 é um pouco mais abrangente. E também o PL 3668, ele estabelece um segundo conceito, que é a unidade de produção de bioinsumos, onde não são utilizados micro-organismos on-farm, micro-organismos isolados. Então, se vocês forem ver aqui na figura ao lado, a gente tem uma biofábrica bem, assim, mostra que ela é mais high-tech, né? Que ela é um pouco mais, que tem aí um certo... que o dinheiro foi investido. E aqui a gente tem biofábricas que elas têm uma produção um pouco mais artesanal, que não segue tanto esse investimento, né? Nick, oi. Desculpa te interromper, mas Claro. falando um pouco dessa questão aí das biofábricas, eu acho que assim, o principal ponto que precisa melhorar para o produtor rural on-farm é o encargo regulatório, tá? O custo de registro de um produto novo é muito alto, tá? O custo, diria hoje, um produto novo sem especificação de referência a R$1,5 milhão. Se for um produto com especificação de referência, já é um custo menor, porque já tem todos os estudos feitos, né? E tudo mais. Então, os encargos regulatórios. O projeto de lei que na Câmara, que é o 658, ele isenta o produtor rural on-farm do registro do produto. Ele exige que se tenha a origem da cepa que está sendo multiplicada, exige todas as licenças ambientais, exige o cumprimento de normas sanitárias em relação à biofábrica, que é absolutamente correto. Ou seja, quem quer produzir
precisa produzir da forma segura e correta, né? Ambientalmente correta. Então, a principal diferença é, vamos aliviar os encargos regulatórios. Eu não posso colocar um encargo regulatório no produtor on-farm, o mesmo encargo regulatório que tem uma empresa de produção, de comercialização. Acho que esse é um ponto importante. Eu queria também destacar que no projeto de lei do Senado, que é o 3668, ele é mais engessado no que se refere à produção on-farm e inovação. Por quê? Na versão que eu vi, que uma assessoria lá do Senado me passou, não sei se mudou, se teve alguma emenda, não sei dizer, mas na versão que eu vi, a produção on-farm dependeria de uma lista por parte do MAPA, ou seja, o produtor ia ter restrições sobre o que ele pode ou não pode produzir, e haveria um limite de capacidade de produção, né? Não poderia ser excedido aquele limite para a produção on-farm. Ou seja, como que nós enxergamos isso? É um burocrata que está te dizendo o que você tem que produzir e quanto você pode produzir. Isso, a meu ver, é um absurdo. Tá? No PL que está na Câmara, que é o do deputado Zé Vitor, 658, não existe essa limitação. Tá? É mais aberto. Essa diferença entre um e o outro é absolutamente crucial, né? Quer dizer, ao produtor rural é importante ter regulamentação, sim, é uma regulamentação direcionada ao bioinsumo, que não deve ser igual à regulamentação do químico ou do comerciante. Entretanto, com a liberdade para pesquisar, podendo pegar cepas da sua própria lavoura, por exemplo, o PL 658 permite isso, pesquisar, inovar, buscar novos produtos sempre, buscar mais eficiência, né? Não ter um encargo regulatório, né? Não ter essa obrigação de registro, e poder produzir o quanto for necessário para atender a sua lavoura, quer dizer, sem limitação. Se você construiu uma biofábrica, investir, sua biofábrica atende às normas de regência, não há por que se limitar à sua capacidade de produção, né? Então, queria só fazer essa parte aí. Lhe devolvo a palavra, Monique. Obrigado. Não faz sentido. O 3668 ele é um pouco mais restritivo, né? Ele inclui um grau a mais de burocracia para as biofábricas. Tanto que até para o manejo on-farm, o PL 668 ele exige um registro no mapa. Mesmo que seja uma autodeclaração, existe um registro no mapa, ou seja, todo mundo vai ter que entrar no mapa para se registrar, e aí o grau de burocracia, de informações, de documentos que você vai ter que apresentar, depende do quê? Da finalidade da sua produção. Vai ser para comercialização ou vai ser para o seu uso exclusivo dentro da sua unidade de produção? E os produtos também, o PL 658, ele estabelece alguns produtos que não podem ser fabricados dentro das biofábricas. Um exemplo disso são os biofermentados. E eu acho que o mais importante aqui é, seja qual for o grau de burocracia, todo mundo teria que seguir um manual de boas práticas, né? O que fazer, como fazer. Algumas regras têm bastante gerais para guiar pessoas que estão começando a produzir esse tipo de produto. Então, isso vai ser feito, isso já estava lá no Programa Nacional de Bioinsumos, e eu acho que após a publicação ou aprovação de qualquer um desses PLs, muito provavelmente o MAPA vai publicar uma regulamentação específica com um manual de boas práticas. Então, quando a gente fala de manejo biológico on-farm, como eu não sabia se todo mundo aqui que está me assistindo sabe o que é, quando eu comecei, eu até vou dar um passo atrás, por ser um tema muito novo, né? A gente não tem aí uma idade que nem tem os defensivos agrícolas de 1989, mas eu comecei sabe, princípios iniciais do que é bioinsumos, como você faz.
Então, quando você fala em manejo biológico on-farm, é aquele próprio produtor ou até a indústria, ela pega na sua própria fazenda ou na sua própria... Bioinsumos não é só utilizado em plantas, pode ser utilizado em outras finalidades. Mas ele pega dentro da sua própria fazenda, nas suas unidades de biofábricas, eles utilizam os insumos dele, que geralmente são inóculos e cepas, para ter uma multiplicação, e aí, dependendo da água, a temperatura, alimento e tempo, eles começam a produzir um produto que é um produto totalmente, eu diria, natural, né? Um produto que vem da natureza, por mais que tenha algumas reações químicas, que é a de multiplicação, é um produto que vem da natureza. Então, quando a gente fala de manejo on-farm, o próprio nome diz, é em inglês, dentro da própria fazenda. Então, ambos os projetos prevêem a concentração de depósitos dos bioinsumos em bancos de germoplasma de micro-organismos devidamente credenciados pelo MAPA. Ou seja, o que eles vão utilizar para fazer a multiplicação tem que vir de um lugar que é reconhecido, que é sabido, né? O PL 658 veda expressamente o depósito de bioinsumos em ambientes fechados, a obrigatoriedade de registro da atividade, ou seja, a data de fabricação, a quantidade produzida, a identificação, ou seja, tem que ter um histórico de produção dentro dessas biofábricas, principalmente para o manejo on-farm, e também teremos aí uma discussão se os bioinsumos, até aqueles produzidos on-farm, eles vão precisar de receituário agronômico, ou seja, a lei dos agrotóxicos prevê que tal requisito já é abrangido por alguns bioinsumos, mas somente o PL 658 dispõe sobre produtos que são, de fato, dispensados de receita. Outro tema bastante relevante, mas não vai ser um tema já totalmente decidido, eventual aprovação de qualquer um dos PLs, é a necessidade de licenciamento ambiental, tá? Ambos os PLs, eles têm um pouco uma redação similar. Por quê? Vão estar dispensados de licenciamento ambiental aquelas instalações que cumprem determinados requisitos, em especial que o imóvel esteja regular ou em regularização nos termos do Código Florestal. Ou seja, o imóvel, ele tem que estar situado, ele tem que estar com um certo grau de regularização para ele não ter que ter o licenciamento ambiental. É o CAR, em resumo. É o CAR, tem que ter o CAR. Exatamente. Ou homologado ou em análise, né? É isso que eu estou entendendo. Porque hoje em dia, principalmente para o manejo on-farm, a gente não tem nenhum, pelo menos assim, eu não sou uma expert em licenciamento ambiental, mas o pequeno agricultor, o agricultor familiar que hoje produz bioinsumos, ele não tem de maneira tão clara essa questão do licenciamento ambiental. A Anvisa já se manifestou contra o entendimento de que todos os produtos on-farm são de baixo risco, né? Então, eles falam que tem que ter um controle e tem que depender, porque muitos defendem que todos os bioinsumos, todos sem exceção, não têm risco, que seria nível 1 de risco. Enzo? Eu entendo que não deveria ser dispensado o licenciamento ambiental. O meu entendimento é esse. Eu acho que dependendo do produto, eu também acho que... A dispensa do registro faz sentido para mim. Até porque o seu registro é muito caro, ou então que se tenha uma nova forma de registro menos onerosa para quem produz, com mais rapidez, né? Mas da forma como é feito hoje, tratamento igual, da mesma forma que é feito o registro de um químico, parece que está inadequado. Agora, a licença ambiental, eu vejo que não deveria ser dispensada, porque poderia ser simplificada, por exemplo, por meio de uma licença de adesão e compromisso, ou algo assim, mas não dispensada, até porque não se pode fazer uma biofábrica de qualquer jeito, né? Não. Ela precisa ser feita
com adequação às normas ambientais, normas sanitárias, né, de defesa agropecuária, enfim. E não se pode abrir mão da qualidade do bioinsumo. Né? Senão, os impactos, né? Senão, os bons vão pagar pelos maus. Esse tema, eu falo que ele vai ficar em aberto, porque o mapa não tem competência para estabelecer os requisitos, todos os requisitos aplicáveis para o licenciamento ambiental. Então, vai ser um efeito cascata, né? Então, a gente vai ter um PL aprovado, o mapa vai ter que regulamentar alguns pontos pendentes e depois a gente vai ter que ter o órgão ambiental tratando sobre essa questão do licenciamento ambiental. Outro tema polêmico é o transporte de bioinsumo. Eu falo polêmico por quê? Porque o texto inicial do PL 658, ele proibia expressamente o transporte de bioinsumo produzido exclusivamente para uso próprio. Só que aí teve uma emenda, né, que óbvio que tem alguns produtores que eles têm outras fábricas, então como eles vão fazer? Eles não vão poder transportar isso? E aí essa emenda, o que ela estabeleceu? Que é permitido o transporte interestadual dos produtos biológicos on-farm entre propriedades vinculadas ao mesmo produtor rural ou grupo econômico ao qual pertença, e desde que sem o objetivo de comercialização a terceiros. Ou seja, você vai poder transportar, porém, entre as suas fábricas e sem o intuito de comercializar o produto que você está transportando. Extremamente importante essa emenda, até porque não é razoável pedir ao produtor, né, que, por exemplo, se tem uma fazenda em Tangará da Serra e outra fazenda em Sinop, que ele não possa, que ele tem que ter duas biofábricas, construir uma em Sinop e outra em Tangará, sendo que ele pode construir uma só e transportar esse insumo para sua outra fazenda, né? Então, é uma emenda de muito bom senso aí. Eu acho que outro aspecto relacionado a essa emenda que a gente não vai discutir é também se esse transporte, se ele for permitido, a incidência de tributos, né? Será que você transportar entre as suas fazendas, vai incidir algum tributo? É um ponto também que tem que se considerar. Hoje em dia, né, com a decisão do Supremo Tribunal Federal de não incidência de ICMS na transferência entre estabelecimentos, não haverá. O que se discute é o início, né, da modulação dos efeitos. É isso que está sendo discutido lá. Mas, de todo modo, é totalmente possível e viável se obter uma decisão judicial numa demanda individual aí, para que esse transporte ocorra sem ICMS. Geralmente, dentro do Estado não vai ter. Eles cobram nas transferências interestaduais entre estabelecimentos. Boa. Bom ponto, Enzo. O PL 3668 não prevê expressamente a proibição do transporte, mas a Comissão do Meio Ambiente já analisou o tema e esclareceu que deve-se evitar o transporte de bioinsumos, visto que o objetivo da legislação é garantir a produção voltada para o próprio produtor. Mas isso também não descarta que o próprio produtor tenha outras unidades, né? Outro ponto que vai ser discutido é o registro de produtos. Então, ambos os projetos estabelecem um procedimento simplificado, um procedimento mais rápido. O PL 658 assegura a prioridade nos pleitos de agricultores familiares. Ambos os projetos têm disposições idênticas quanto às exigências para produtos novos, ou seja, o produtor vai ter que informar a eficiência, a toxicidade, a finalidade do produto, além de outros que venham a ser exigidos para fins de registro. E também ambos os PLs estabelecem as hipóteses de dispensa de registro, né? Lembrando que o registro, para que serve o registro? O registro funciona quando ele vai ser utilizado para você comercializar.
A partir se você for comercializar não, né? Se você for produzir para o seu uso próprio, não faz sentido ter registro, né? Porque um produto, a partir do momento que ele é registrado, ele vai ter que seguir regras de bula, regras de embalagem e outras regras que estão atreladas aos produtos que são registrados, né? E ambos aquilo que eu falei, ambos os projetos, eles dispensam para os produtos que não são comercializados. Então, chegando ao fim aqui da nossa apresentação, eu elenquei até alguns possíveis impactos desses PLs, né? Alguns impactos evidentes, que cada produtor tem que avaliar até para conseguir participar desse processo legislativo que está em andamento. Então, aumento de custos, seja para registrar produtos que antes não eram registrados, para você registrar sua biofábrica, aumento da burocracia também vinculados a registros, licenciamentos ambientais, o aumento da fiscalização e controle pelos órgãos, porque hoje, considerando o princípio da legalidade, a fiscalização ela tem que atender o que a regulamentação fala. Se hoje a regulamentação não trata como você vai fiscalizar as biofábricas, então isso permite, deixa um pouco inseguro até os fiscais. Então, com isso, a gente vai ter sim um aumento, mas a pergunta é, será que o MAPA ou até as autoridades estaduais têm, de fato, todo o pessoal capacitado para fiscalizar esse número que tende a aumentar de pessoas utilizando os bioinsumos? E também uma maior segurança jurídica na atuação das empresas do setor. Enzo, você vislumbra algum outro impacto, alguma outra ação desses dois projetos que vale a pena a gente mencionar aqui? Eu vejo que o bioinsumo é uma peça-chave para a agricultura brasileira. Já é uma realidade que não tem como fugir, ele já é praticado, já está sendo utilizado, cresceu nos últimos 4, 5 anos, né? Assim, meteoricamente, a sua utilização. Ele também é uma peça-chave para qualquer agricultura de baixo impacto de carbono, ou uma agricultura sustentável, como a agricultura regenerativa, agricultura orgânica. O produtor brasileiro está aplicando conceitos, né, de agricultura regenerativa cada vez mais e fazendo isso em larga escala, né? A Schaeffer liderou esse movimento, mas felizmente existem outros produtores aí também adotando essa mesma prática. Então, nós precisamos ter um marco regulatório, né? Nós, produtores rurais, um marco regulatório para que saibamos as regras do jogo e possamos ampliar ainda mais a nossa agricultura de baixo impacto de carbono e com isso termos a segurança de adotar essas práticas, inclusive levando para outros estados, né, para outras fazendas, inspirando outros produtores também, né, mostrando também para os compradores dos nossos produtos que nós temos uma legislação moderna, avançada, para uma agricultura sustentável, né? Isso eu acho que é também importante, mostrando para outros países também a liderança do Brasil no movimento de uma agricultura sustentável. Eu avalio dessa forma. Eu acho que a dica que eu deixo aqui, até para os advogados, meus colegas, se a sua empresa ou se você quer tratar sobre o produto, sobre os bioinsumos, nós estamos num processo que a gente pode intervir, não intervir de maneira talvez não tão efetiva, mas opinar, ajudar o legislador a trazer regulamentações, dispositivos que realmente são aqueles dispositivos que vão fazer efeito, não aqueles dispositivos que ninguém vai observar, avaliar o que na sua empresa vai aumentar de custo, vai diminuir, vai restringir, sabe? Essa avaliação é muito importante. Por quê? Porque você vai conseguir se preparar para as mudanças e separar também o investimento e o que vai ser exigido para você implementar essas mudanças.
Então, essa discussão é extremamente importante, porque dá à sociedade, nós advogados, essa voz ativa para realmente fazer uma regulamentação, elaborar ou publicar uma regulamentação clara, moderna e que realmente acompanhe a prática de mercado. Então, eu queria agradecer a todos, principalmente ao Enzo, pelas intervenções que foram super pontuais, mas certeiras. E Doutora obrigada a Monique, todos. nós que agradecemos aqui imensamente e vou abrir aqui para quem quiser fazer alguma pergunta. Eu faço a primeira, desde já, que é como houve até o tema da palestra, né, sua regulamentação, né, com relação aos bioinsumos. A pergunta que vos faço é qual que é uma expectativa de tempo, um cenário político, se o governo atual realmente ele aprova, há uma manifestação nesse sentido, porque é muito importante, né? Se o governo tem interesse nessa pauta, nessa regulamentação. Eu sei que a Frente Parlamentar do Agronegócio, ela realmente tem um interesse e ela está trabalhando para isso, mas eu quero saber a nível de governo, se realmente tem, sabe, né, se é do seu conhecimento, obviamente, e uma expectativa aí para o futuro, para a gente estar realmente o Congresso aprovando esses projetos. Eu acho que faz a sua pergunta super pertinente e até traz à tona um assunto que não foi discutido tão amplamente na apresentação. Hoje a gente tem 2 PLs que tratam do mesmo assunto. Vão ser aprovados os 2 PLs? Não, não vão ser aprovados, porque não faz sentido a gente ter 2 marcos regulatórios do bioinsumo. Então, muito provavelmente, um PL vai ser incorporado ao outro e vai ser aí publicado um PL mais robusto, com vários artigos. Sobre a perspectiva, eu acho que o Enzo pode contribuir mais aqui, mas a questão da nossa dependência dos insumos importados, ele se tornou tão evidente que nós temos que buscar alternativas viáveis e seguras. E eu acho que a pauta dos bioinsumos, regulamentar isso, tornar, até fomentar, porque muitas vezes a regulamentação ela ocorre para você fomentar, os incentivos que hoje já existem podem ser ainda maiores. Eu entendo, assim, óbvio, não tem como a gente prever, só que esse ano seria um bom ano para eles já aprovarem. O Enzo tem algumas informações até, talvez, de bastidores, eu diria. Eu vejo que a pauta dos bioinsumos, ela tende a avançar porque é uma das poucas pautas, né, pessoal, que converge, né, o interesse de gregos e troianos aí, né? Então, acho que todo mundo entende que o bioinsumo é bom, que o bioinsumo é importante, que é uma alternativa sustentável e que deve ser incentivada. Acho que isso existe uma grande convergência a esse respeito. Claro, talvez as indústrias de químicos tentem algum movimento, né, para buscar frear isso, né? Mas me parece que a esmagadora maioria aí teria interesse de avançar com essa pauta. Então, vejo com otimismo o avanço dessa pauta esse ano nas casas legislativas. Doutor Enzo, eu vejo que com essa eventual aí, né, pressão das indústrias, né, talvez ela não aconteça no contexto, aí você me corrija, porque você que está mais à frente disso, o bioinsumo, né, agricultura regenerativa, ela não pode se dar de forma de 100% na sua aplicação, na sua produção, na sua commodity, não é isso? Então, assim, eu vejo que nós estamos ali trabalhando mais ou menos, pelo que eu vejo, né, eu acompanho 50% que seria mais ou menos ainda o uso necessário dos químicos, né, tradicionais que existem no mercado, já regulados, aprovados, e apenas 50%, a outra metade seria bioinsumo. É isso, então, por essas razões que eu vejo com bons olhos, realmente, de que não há tanta pressão ou movimento nesse sentido pela aprovação desses PLs. É isso? O químico, ele continua sendo utilizado, né? Ele não vai ser eliminado, vai ter uma redução substancial do uso. E o bioinsumo, ele pode ser utilizado em conjunto com o químico, no intuito de potencializar o efeito daquele químico e, consequentemente, reduzir a necessidade da sua aplicação, né?
Não vai ser eliminado, mas haverá uma redução, sem dúvida. Eu assisti um webinar que fala, óbvio, tem alguns aspectos técnicos aqui que eu não consigo falar para vocês, mas ele era um profissional do ramo que ele aconselhou a não trocar o produto de uma vez só para bioinsumos. Então, usar meio a meio ou começar usando um pouco de bioinsumos e alternando ou tirando um pouco a dependência do químico. E quando a gente fala de indústria, pelo porte do Demarest, que é um escritório muito grande, o que chega dos clientes, a gente não tem só agricultores querendo essa aprovação, né? A gente já tem alguns players relevantes do mercado olhando para esses produtos, olhando para empresas que são especializadas na produção de bioinsumos, aprendendo um pouco para realmente também oferecer produtos com bioinsumos, não só o químico. Então, a gente vê um movimento aí da indústria, mas óbvio que hoje a preponderância é químicos e pode eventualmente ter uma movimentação contra a aprovação. Pessoal, nós estamos aqui com 1 horinha já completando, com a participação da doutora Monique. Agradeço o tempo. Ainda dá tempo alguém fazer 1 ou 2 perguntas. Alguém tem interesse? Eu estou vendo aberto aqui, Júnior, Fernando, Samanta, Tainara. Alguém tem alguma pergunta para fazer ou podemos encerrar? Bom, já que não há manifestação, então, doutora Monique, eu agradeço mais uma vez em nome de toda a nossa comissão. Agradeço em nome da diretoria da comissão, principalmente a doutora Rubiane, que sempre me auxilia aí nos trabalhos, e agora com mais frequência, né? Então, eu agradeço imensamente a paciência da doutora Rubiane, que está sendo muito demandada, né? E peço que leve adiante, doutora Monique, essa pauta realmente, porque realmente é interessante para todo o setor, ela tem que ser debatida e, enfim, regulamentada, né? É de interesse de todo o setor do agronegócio, do produtor rural, porque é mais uma forma de estar reduzindo custos, né, da sua produção, da sua produtividade, porque cada vez mais a margem está mais pequena. E especialmente com relação aos insumos, né, que tem aí um viés, um impacto ambiental muito grande, né, justamente pelo Brasil ser um dos países pioneiros, né, um dos únicos, talvez, que possuem 3 safras ao ano, né, então, realmente, com essa redução, a aplicação será de grande valia aí para todo o nosso setor, para consolidar mais ainda de uma agricultura sustentável que a gente tem aqui no Brasil. Então, doutora Monique, muito obrigado imensamente pelo seu tempo, dedicação, e esperamos nos encontrar no futuro próximo, tá bom? Eu que agradeço a todos, você, Rodrigo, Enzo, e a todos que participaram. Eu me coloco à disposição, quem tiver dúvidas específicas, eu não sei como acabamos não alinhando isso, mas quem quiser essa apresentação que eu passei para vocês, eu estou super à disposição para mandar, e obrigada a todos. Tá bom, obrigado. Vou pedir gentilmente agora para a ESA, né, para a Silvani, para a gravação. Eu vou convidá-lo, doutora Monique, se quiser, nós vamos continuar aqui com a nossa comissão. Questão interna, só de 1 ou 2 palavrinhas rapidinho. Está convidado para permanecer, se assim tiver tempo e disponibilidade e interesse. Então, Silvanira ESA, por gentileza, pedir para parar a gravação, que a gente vai tratar de alguns assuntos internos, ok?